Começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Muito mais do que colorir as ruas da Praia de Iracema, os murais de arte urbana são uma forma de expressão e dessa vez esse sentimento genuíno da nossa gente por todos os nossos artistas selecionados por meio de edital da arte urbana. São cearenses. Roda VT. A Praia de Iracema é conhecida pelas suas expressões artísticas. Durante o mês de dezembro, o bairro está ficando ainda mais colorido, graças ao incentivo do edital Arte Urbana na PI, lançado pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Instituto Iracema. Eles foram selecionados tanto pela imagem, pela proposta visual, mas também por uma defesa textual dessa ideia e também da defesa da escolha do local, do bairro, para ser colocada aquela intervenção. Então a gente está iniciando desde o final da semana passada. Hoje estão sendo pintados 8 painéis simultaneamente, no total serão 21. Os painéis formam uma verdadeira galeria ao ar livre. As obras aproximam artistas, moradores e turistas, unidos pelo espetáculo das cores e pelo orgulho da cidade. Eu acho uma coisa muito boa, porque muitas vezes essas paredes ficam só com pichação, fica uma parede suja, velha, e assim não, acaba que dá assim vida, fica uma coisa mais legal. Contribui assim, para o desenvolvimento cultural da cidade, dos visitantes. Porque é tipo, como é que fala, um mapa cultural até para o visitante que vem conhecer o Ceará. Uma coisa muito bonita, eu gosto, me agrada muito, tanto que no meu bairro tem bastante grafites, pichações assim, e fico assim, encantado, acho uma coisa muito boa. A Rua Senador Almino vai ganhar um grande painel do artista visual Ramon Salles. Com intervenções espalhadas por todo o Brasil, ele comemora a realização de mais uma obra na Praia de Iracema. A obra ela tem como conceito o luto, os processos de luto, tanto externos, de pessoas que perdemos dentro dessa pandemia, e não só na pandemia, mas nos nossos dia a dias também. E os lutos internos de processos que nós sofremos, então eu tento trazer isso através de movimentos gestuais e algumas cores e às vezes a ausência delas, tentando fazer esse jogo visual, para que dê um impacto aproveitando o tamanho dessa tela. Outra obra que está chamando a atenção no bairro leva a assinatura de Miguel Naturi. Há 7 anos, ele se expressa por meio de ilustrações e grafites pela cidade. Está tendo essa iniciativa por parte do poder público, como um incentivo para a ocupação de espaços por meio da arte urbana. Ele é muito significativo, é um passo a mais, uma conquista a mais no meu processo de produção artística, de história enquanto artista. É mais um ciclo de arte urbana que vai deixando o bairro cada vez mais forte com essa identidade e se tornando também um espaço de visita. A ideia é de fazer esses painéis, muito além da execução em si, é de tudo que pode acontecer a partir daí. De visitas de grupos, desde escola até turistas, esse turismo criativo que se mostra cada vez mais interessante, e a arte urbana é perfeito porque faz você estar na cidade, faz você estar ao ar livre, faz você conhecer histórias da cidade que muitas vezes estão sendo contadas de um jeito ou de outro nesses painéis. Então eu acho que esse edital vem nessa onda que vai deixando a Praia de Iracema cada vez mais colorida. A Praia de Iracema já é conhecida pelos seus painéis de arte urbana. Hoje já são mais de 100 trabalhos. Para falar sobre o tema comigo no estúdio, coordenador de projetos do Instituto Iracema, Alberto Gadanha. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Bom, falar de arte é sempre muito bom, E quando a gente tem um edital que reforça ainda mais essa arte vindo do cearense, que é um público tão cheio de talento, eu acredito que as pessoas estejam ainda mais felizes de estar fazendo parte desse momento da história. Essas semanas de execução de painéis são sempre momentos interessantes, porque os pintores estão no meio da rua, os moradores próximos, os passantes, turistas, pessoas que estão indo trabalhar ou pessoas que estão indo se divertir, ou indo para a própria praia. A Praia de Iracema tem essa diversidade de usos e de públicos.
E nesse momento, enquanto os artistas estão pintando, as pessoas estão passando, os diálogos que acontecem, né, as histórias do próprio processo que os artistas compartilham com as pessoas mesmo que se sentem, né, à vontade para perguntar ou para dizer mesmo o que está achando, ou o que interpreta daquilo, né? Nós estamos procurando muito, dentro desse momento de execução desses painéis, procurar essas histórias, né? A pessoa que passou e disse, olha, para um determinado mural, o mural da Renata Froan, que é um personagem com várias cabeças, então a pessoa que passou começou a interpretar, dizendo, nossa, ele nem se levanta de tão preocupado que ele deve estar, né? Eu acho que a arte proporciona isso, e quando ela está no espaço urbano, né, quando ela está pública, só é melhor, né, porque as pessoas, ela já está lá, né, para as pessoas, elas não precisam ir buscar, né, num espaço como um museu. Ela se interage por si só, né? Já está lá, né, ela foi escolhida também de estar naquele lugar, né, não é só, não é como um quadro, digamos, que você pode colocar em qualquer lugar. O artista pensou que eu vou fazer nesse muro. Às vezes, pelo que está atrás do muro, ou pelo que está na frente, ou o nome da rua, que é um personagem que por alguma razão vale a pena ser mencionado, né? O artista faz aquela escolha racionalmente, né? E então na arte urbana, tanto o conteúdo, né, mas também o posicionamento, a escolha do local, né, são muito importantes nesse discurso de cada artista. Com certeza. Nesse processo de edital, né, das escolhas ali, igual você estava explicando, né, deu entrada, a escolha do muro, como é que foi feito esse processo, né, de construção para que fosse escolhido esse local e os artistas, como é que funcionou esse processo? Perfeito. O Instituto Iracema, né, tem essa missão, né, dada pela prefeitura em parceria com a prefeitura. Então a prefeitura realiza, através do Instituto Iracema, várias ações voltadas à economia criativa no bairro, né? Não só no bairro, mas principalmente na Praia de Iracema. Dentro desse eixo, né, a gente tem muito forte esse projeto de arte urbana. Então a gente já apoiou outros festivais, né, já fez outras ações pontuais, mas foi a primeira vez que a gente abriu um edital com esse direcionamento. E nesse edital os artistas não só fizeram a sua proposta visual e também uma defesa, né, da ideia, e também com uma explicação sobre o local que eles gostariam de fazer. Então, como eu estava dizendo, a gente tentou julgar, né, no edital, selecionar no edital, não só através do desenho em si, mas também o que o artista estava querendo propor com aquilo, e também o local, né? Em boa parte dos casos a gente conseguiu realizar nos locais escolhidos pelos artistas, outros não, tivemos que fazer algumas adaptações, mas tem funcionado. São 21 no total, né? Esses 21 foram selecionados por uma comissão julgadora, e a partir de então a gente começou um trabalho de pré-produção, né? E agora, na semana passada, a gente iniciou e está continuando nessa a execução de 11 murais, e a gente vai até janeiro para terminar esses 21. Muito bacana. Falar de arte é uma coisa muito simbólica, né, e também muito histórica, né, no sentido de você poder resgatar momentos e fazer uma interlocução com essa modernidade que vivemos hoje. De que forma que você acha que o grafite, né, contempla e se unifica, né, a toda essa arte urbana? O grafite talvez seja o tipo de arte urbana que primeiro, né, as pessoas lembrem, né, até porque ele é feito com uma infraestrutura relativamente menor. Eu me refiro a esculturas, né, mas também, se a gente for falar de arte urbana, a gente pode chegar até teatro de rua. É verdade. Né? É bem amplo. Mas o grafite realmente é o que fica mais evidente, né? Tá lá no muro, você passa marcado, todo dia, né? É marcado. Né? Eu gosto de relacionar assim, o grafite e, assim,
são inscrições em paredes, desde as cavernas que a gente fazia inscrições nas paredes. Então, tem alguma coisa muito importante sobre o fato de você deixar ali a sua marca, né? Então, as pessoas deixam as suas marcas de diversas maneiras. O grafite é uma que por ela ser muito expressiva, né, por ela ter uma escala realmente incrível, você não está acostumado a ver imagens desse tamanho, né, você vê imagens menores quando você vê uma parede, né, você fica pensando como é que o cara conseguiu desenhar aquilo daquele tamanho, né, e até para quem tem essa dúvida, né, é interessante visitar esse processo, né, a gente não está podendo promover todos os tipos de nesse momento, mas as pessoas podem individualmente, né, conhecer o processo, dar uma volta lá na Praia de Iracema e você vai ver já alguns painéis finalizados, alguns painéis começando, outros painéis no meio do processo, que é interessante para quem gosta, né, eu acho que fica sempre essa curiosidade de ver como é que é feito, já que a maioria das vezes a gente vê o painel terminado. Né? Então, o grafite é uma expressão muito importante para a cidade de Fortaleza. Fortaleza se destaca, né, no Brasil e em outros lugares como uma cidade que realmente tem uma cena muito, muito forte e tem também processos, eventos, festivais, editais como esse, né, ou seja, tem realmente um ecossistema, né, movimento que faz com que realmente Fortaleza seja uma cidade criativa. Né? Fortaleza é uma cidade criativa da Unesco, né, através da linguagem do design, e toda essa área, né, da arte urbana conversa muito, né, com essa questão do design. Então, é mais uma ação, esse edital, né, para colocar Fortaleza nesse espaço, né, de cidade criativa para o mundo inteiro. Nessa comissão julgadora, por exemplo, a gente tinha parceiros do México, que também é um grupo de arte urbana de lá, então a ideia é que a Praia de Iracema continue sendo esse espaço que recebe, né, pessoas e que também envia. Né? Então, através desses processos, muitos artistas cearenses também já foram para outros lugares do mundo, né, são chamados para pintar por aí e, ao mesmo tempo, aqui em Fortaleza, especialmente na Praia de Iracema, a gente tem grandes nomes mesmo do mundo da arte urbana, ou pelo menos do grafite, né, com paredes lá que vão permanecer por muito tempo ainda, a gente espera. Com certeza. E falando justamente do cearense, né, esse público tão criativo, a gente tem tudo a ver agora, né, assim, depois da sua explicação, por que ter sido escolhido, né, o cearense. Porque as pessoas podem pensar, né, mas tem outros artistas de outros locais, por que não abriu esse edital para fora, né? Quais são as características que a gente fechou para esses artistas locais? A gente fechou para pessoas que tenham seu trabalho em Fortaleza, né? Até temos artistas que não nasceram, né, aqui, mas todos eles trabalham aqui e moram aqui. A exigência, de fato, foi essa, né, que a residência fosse no Ceará, né, não poderia nem ser em Fortaleza até. Porque a gente tenta ver também a Praia de Iracema como esse espaço e já tem muita gente grande lá na Praia de Iracema de artistas de fora, né? E a cena local, apesar de os festivais cada vez mais também estarem valorizando os artistas locais, lá na Praia de Iracema a gente já tinha essa percepção que precisava de mais gente da cena, né? Apesar de muita gente já pintar lá, né? A gente fala assim, mas é um espaço que tem uma história, né, de arte urbana, seja dos últimos grupos agora e artistas de 10, 20 anos até grupos dos anos 60, que quando tudo isso começou, né, um outro ciclo. Então, foi deliberada, né, essa escolha de, nesse momento, fazer um edital para artistas locais. Até também por uma questão de logística, né, de transporte, a gente queria fazer uma coisa que fosse realmente para a cena local. Muito bacana.
fora o espaço que você dá, né? Assim, acredito que é um espaço, digamos assim, uma grande tela para que eles possam crescer também, essa expansão, abrir, além de Fortaleza, além do Ceará, né? Além do Brasil, igual você falou, teve gente que participou do México, então a gente acredita que isso aí vai longe. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O edital de arte urbana visa incentivar a produção local de arte urbana no bairro, assim como reforçar o movimento de grafite de Fortaleza, sempre tão presente na Praia de Iracema. Bom, a gente estava falando muito do grafite, né, dessa história. Acredito que daria mais alguns programas para a gente falar só dessa caminhada do grafite. Sim. Até a gente chegar nos dias atuais. O Instituto, além do grafite, quais são os outros programas ou tipos de artes que a gente pode trazer para destacar? Bem, o Instituto Iracema tem uma atuação bem ampla lá na Praia de Iracema, além de outros contratos também em outros equipamentos como a Vila e a Casa do Barão, mas em relação à Praia de Iracema, eu diria que um mote muito importante é a ideia da economia criativa. Né? E esse guarda-chuva da economia criativa vai desde eventos que o Instituto promove, como shows, cinema ao ar livre, programação para criança, eventos temáticos de danças urbanas, de skate, de dança mesmo, zumba, esse tipo de coisas que já estão de alguma maneira, né, dentro da identidade da Praia de Iracema e que podem ser potencializados. Né? Um outro aspecto importante também, né, desse processo como um todo, né, de requalificação daquele espaço da Praia de Iracema é o Centro Cultural Belchior, né, que é a nossa casa de adoção, assim, é o nosso centro ali, é onde muitos dos projetos são pensados, né? E o centro em si, né, que tem uma programação vasta, né, principalmente voltada à música, né, obviamente, mas às vezes também com outros assuntos correlatos, né, como cursos, workshops, palestras, né, muita gente interessante já passou lá pelo Centro Belchior e também durante a pandemia, né, apesar das limitações, muita programação online aconteceu, os cursos ganharam uma abrangência até maior do que a cidade. Né? Então, a gente descobriu-se, né, também essa possibilidade de ampliar o alcance. Né? Então, o Instituto Iracema realmente atua em diversas frontes, né, mas sempre pensando no desenvolvimento da cidade com esse aspecto, né, da economia criativa. Né? A gente leva muito a sério também a ferramenta do design para desenvolvimento desses projetos, né, desde o processo mesmo de entendimento das demandas e das necessidades. Né, o Instituto parte desde da sua origem, né, de uma escuta do espaço, de uma escuta das pessoas, né, de diferentes perfis que transitam na Praia de Iracema, que se interessam por ela e que usam, né, e de alguma maneira, né, a gente vem aí contribuindo, né, através do esforço de uma grande equipe, né, liderado pelo Davi, nosso presidente, e que também gosta e que também usa, né, a Praia de Iracema. Então, é um espaço querido para, acho que quase todo mundo da cidade, né? Democrático, aberto, né, e que ela fique cada vez mais colorida, cada vez mais criativa, né, e que acolha, né, continue acolhendo todos os tipos de pessoas que queiram estar naquele lugar que é tão mágico e importante para a cidade. Com certeza. E falando um pouco desse espaço democrático, né, assim, justamente pela sua amplitude de diversos públicos rotativos que podem passar por ali, como é que funciona agora, né, nesse quadro, né, de pandemia do Covid-19, a visitação? Tem algum evento, alguma chamada para que as pessoas possam ir lá e visitar? Como é que tem sido esse diálogo com a população nesse momento? Bem, o Centro Cultural Belchior, né, que eu diria que é um espaço que de fato controla, né,
a sua entrada, porque além disso é o bairro, né, as pessoas realmente estão lá. Mas o centro vem obedecendo a cada um dos decretos e ampliando ou diminuindo, né, a sua capacidade de acordo com as regras. Hoje a gente tem lá todo o aparato necessário, né? Nesse momento o centro está aberto, né? A exposição do Belchior está aberta com todas as limitações necessárias, mas o espaço já está funcionando, né? A gente já passou por uma época que foi mais dura, né? Onde as coisas realmente estavam paradas, mas agora a Praia de Iracema está... Volta a respirar, né? Volta a respirar e ela volta a respirar com novidades, né? A Rua dos Tabajaras está ficando linda, né? Houve uma reforma realmente bem legal e agora a gente está vendo agora realmente a coisa quando está terminando, né? A obra quando começa é complicado, mas quando termina fica legal. Então, para esse ano que vem, as expectativas são grandes aí para a Praia de Iracema. 2021 está vindo com uma expectativa de todos os lados possíveis, né? É muito bom. Estamos contando com isso. A gente está contando com 2021 para que tudo melhore. E falando um pouco também dessa parte de concurso, né, de movimentação que vocês tiveram, teve um concurso, né, a respeito do mobiliário urbano, né, que aconteceu. Conta um pouco do processo. Isso. A gente teve um edital, né, como esse, chamado Cria PI, né? E o Cria PI selecionou projetos, dessa vez, de vários tipos, né? E inclusive de mobiliário urbano, né? Então são projetos diversos, desde de fossa ecológica até um tour pelo bairro, né? Que é chamado o Rolê na PI. E é uma iniciativa que a gente está super empolgado, porque as pessoas estão aderindo muito, né? E nesse sentido de conhecer melhor o bairro, né? Conhecer a história, né? Mas o que a gente vai ter, né, é nessa nova Rua dos Tabajaras também um mobiliário urbano dentro desse projeto, né, que foi resultado de um outro concurso chamado Cuidando da Cidade da Gente, Cidade da Gente, que selecionou um projeto para a Rua dos Tabajaras. Sensacional. É muito bacana assim, a gente ver como tem caminhado a evolução dessa parte de cultura, desse fomento, né? Porque hoje a gente pode dizer que pega, né, música, grafite, também mobiliário, então é uma sequência de eventos, né, para estar mostrando o trabalho desse artista cearense e também de toda essa parte de designer daqui. Acho que o maior argumento, né, para Fortaleza ter sido escolhida, né, cidade criativa da Unesco através da linguagem do design, mas a ideia do ser criativo é até antes da ideia do design mais importante, né, é que a gente tem essa criatividade, o cearense tem essa criatividade a partir exatamente das adversidades da vida, né? Então é como se isso não fosse um luxo, é uma necessidade, né? E agora a gente está vendo, né, também não é agora, mas nesse momento a gente está com essa percepção, né, de que isso é uma ferramenta que todo mundo admira muito e precisa, né, que é essa questão de olhar para um problema e tentar gerar a solução daquele problema de uma maneira que não seja talvez a que a maioria das pessoas pensaria primeiro, né? É basicamente isso, né, que se refere à criatividade. O design é uma ferramenta de projeto que tenta organizar esse processo, né, a partir de um determinado método. Então também não é nenhuma mágica, né? É um processo que tende a funcionar, ou que pelo menos tende a diminuir aí os riscos, né? Então, se a gente junta essa criatividade que já é nata, né, vamos dizer, histórica, né? A gente tem histórias incríveis para falar, pelo menos na Praia de Iracema, para pegar um dos exemplos, tem 1000, né? Mas se você contar em qualquer lugar do mundo a história do bode ioiô é inacreditável, né? E a gente tem outras histórias até mais contemporâneas também que vão virar coisas, vaiaram o sol, tem histórias muito
peculiares, né, dessa criatividade, dessa saída, desse humor rápido, né, do cearense. Ele não parou no tempo, né? Ele continuou na linha. E que continua né? se reinventando, né, se mostrando de diversas maneiras. O humor hoje também tem uma cena super interessante de gente novíssima, assim, né, então Fortaleza é cidade criativa, né, a gente faz parte dessa rede de cidades que acreditam nesse eixo, né, da economia criativa como uma maneira de gerar desenvolvimento sustentável, né? Então a gente não está falando simplesmente da questão da linguagem ou da expressão, a gente está falando disso dentro de um contexto de sustentabilidade para que possa continuar existindo, né? Porque senão a gente precisa. Ela precisa estar nessa expansão de poder ir pelas pernas. Precisa né? ter projetos, a gente precisa ter maneiras de que alguém invista naquilo. Né? O investimento precisa vir de alguma maneira. Né? E é muito importante que esse investimento venha através do Estado, né? Do Estado como um todo, do ser público, né? E também influencie, né, os entes privados, enfim, as diversas instituições, né, para que possam realmente ampliar esse negócio que também não tem limite, né? Esse é o interessante da economia criativa, ela não acaba, porque você não acaba a matéria-prima, né? Você pode continuar criando indefinidamente, criação Então, o artista infinita. só precisa de um incentivo, né? Isso, né? Se você tiver aonde se apoiar, né, você continua indo. E Fortaleza tem ótimas perspectivas. Por isso que eu falei, 2021 a gente está assim, ansioso por ele. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já já. A Praia de Iracema já é conhecida pelos seus painéis de arte urbana. Hoje já são mais de 100 trabalhos de artistas de quase todos os lugares do mundo, espalhados por muros, prédios e vielas dos bairros mais charmosos das cidades, desde o grupo Aranha da década de 1980 até os grandes festivais de hoje. Por isso que quando a gente fala de arte, a gente está falando que é um resgate de cultura e história gigantesco, né? Existem muitas pessoas que associam grafite a algo novo, né? E se você for mesclar nossa história, igual você falou muito bem, desde a época das cavernas, você vai ver que já tinha essa necessidade de passar essa arte para as paredes, né, para que ela pudesse ser vista. Eu queria que você contasse um pouquinho desses novos projetos que vocês estão fazendo, né, dessas parcerias e o que a gente pode estar contando de novo. Legal. Nesse aspecto, né, da economia criativa, nos projetos que Fortaleza tem, né, no plano de ação dessa chancela da Unesco, né, se prevêem para esses próximos 4 anos uma série de ações voltadas para a economia criativa e especificamente para o design. Né? Um aspecto que eu acho interessante destacar é esse braço do design para a juventude. A gente acredita que essa ferramenta do design deva ser colocada para a juventude de Fortaleza antes até necessariamente de um momento de graduação ou de um estudo um pouco mais profundo. Né? A ideia é colocar essa possibilidade do design, até como ela já acontece, né, muitas vezes de maneira informal. Né? É um caminho profissional que muitas pessoas terminam chegando, né, falando talvez mais sobre o design gráfico, né, porque a pessoa basicamente precisa de um computador como ferramenta, né? Isso democratiza. Algumas pessoas até questionam a qualidade, mas primeiro a gente precisa fazer com que esteja por aí, né? Se expanda, depois a gente pode. Então, já é uma opção, né, para muitos jovens que gostam de informática, já tem ou também gostam de desenhar, ou gostam das duas coisas, e aí começam a ver que aquilo ali é uma profissão, descobrem até que aquilo ali é uma profissão, né? Às vezes você olha para um cartaz ou para uma propaganda, você nem imagina como é que isso foi feito, né? Mas muitas dessas coisas são pensadas por designers, né? Como é que você vai colocar uma marca
num produto, como é que vai ser o cartaz daquele filme, As cores, tudo, as cores, os tipos de letra que você vai usar, né? Então, mostrar para a juventude que todo esse universo pode ser um aspecto profissional, né? Pode ser um caminho profissional viável, né? É uma das missões, né, dessa chancela, é uma das missões de Fortaleza para a rede, né? Um dos nossos compromissos, né? E a Rede Cuca lançou agora a Escola de Jovens Designers, né, que é um projeto super interessante que vai selecionar, fez a inscrição agora, né, se eu não me engano são 42 vagas no total, um curso super bem pensado para falar de design para essa juventude. Então, é uma oportunidade, né, que Fortaleza está tendo através da força, né, de uma marca como a Unesco, né, ligada às Nações Unidas, ligada a toda essa ideia de cultura e educação ao redor do mundo, né? E então a gente acredita, né, que a força dessa marca vai reforçar cada vez mais essas iniciativas, né? Uma escola de jovens designers no Cuca, uma escola de design na cidade espalhada, existem muitos projetos nesse sentido, mas todos eles são para que a gente consiga levar o design para as pessoas de uma maneira um pouco mais acessível, né? Até porque o próprio nome... Tirar essa caracterização, né, de que não é acessível. Acho que gera uma dúvida desnecessária até, né? É uma atividade muito mais próxima, né, do nosso dia a dia do que muitas vezes se pensa, né? A gente sempre fala, quem é da área, né, você acorda a pasta de dente, a escova, se você for parar para ver cada elemento do seu dia que teve um designer ou uma pessoa que projetou aquilo ali, né, você vai ver que está presente em toda hora, né? Enquanto você tiver com alguma coisa próxima que foi feita por alguém, né, a única exceção é a natureza, teve algum pensamento de projeto, de alguma maneira design está envolvido ali, e se essa juventude, né, se é uma população que consiga dominar essa linguagem, né, para fazer a sua própria comunicação, né, se a gente aliar isso ao audiovisual, né, que também conta histórias mais complexas, né, o design ele pode perpassar por todas essas áreas, né? Seja um exemplo simples como fazer um cartaz de uma peça de teatro, né? Ou até a própria cenografia da peça, né? Ou um projeto de sinalização na vizinhança, né? Eu acho que dá para as pessoas, né? Essa questão da comunicação é muito importante, né? Para você almejar, né, cada vez mais coisas, né? Quem tem boca vai a Roma mesmo, né? Então, quanto mais ferramentas a gente puder dar para essa juventude, né, para que eles se expressem adequadamente, para que eles sejam, né, consigam se apresentar não de uma maneira determinada, mas da maneira que eles realmente queiram, né, mas com todas as oportunidades e qualidades possíveis. E né? mais cedo possível, né? E o mais cedo possível, por que não? Né? Eu acho que é claro que para você seguir na área, se você quer realmente entrar nessa carreira, recomenda-se que você faça um currículo, né, vasto, ou pelo menos uma formação acadêmica misturada com uma formação técnica. Aí você vai ter milhões de caminhos, né, mas seria abrir essa primeira porta, né, mostrar a possibilidade, né? Ela não vai ser tão profunda né, imediatamente, mas ela vai, pelo menos, você já vai conseguir avistar, né, essas possibilidades e ver que não é tão distante assim, que não é tão inacessível assim. Eu acho que a grande missão que fica aí é mostrar que todo tipo de arte ela é muito democrática, né? Então, você pegar ali a juventude, até mesmo
crianças, né? Você mostrar que você ser um grafiteiro é uma forma de arte, isso pode desenvolver um trabalho, isso pode expandir numa forma de empreendedorismo, de negócio, de tudo. Então, trazer justamente aquilo que a gente estava conversando anteriormente, essa parte sustentável e rentável para o artista. Sim. A gente teve, por exemplo, artistas pintando na rua e crianças, né, que sempre aparecem crianças curiosas, né, e o artista dizer que antes eu pintei em outro país, nossa, você já pintou em tal lugar, né? Eu acho que esse aspecto criativo, né, quando a gente vai explorar, né, essa questão do talento, da criatividade, da emoção, isso faz com que a pessoa se torne aceita em outros lugares, porque ela vai ter algo de interessante, né, a mostrar. E isso faz com que a pessoa também se torne cada vez uma pessoa mais ampla, né, com mais experiências. Então, alunos da Vila das Artes que têm a oportunidade de viajar para um festival para exibir o seu filme, né, é uma oportunidade muito importante, né, diversas oportunidades que os atletas do Cuca têm de viajar, e isso realmente dá para cada um de nós, né, outra perspectiva de mundo, né, acredito, né, que as suas possibilidades, né, de alcance se tornam cada vez maiores. Ele não vai mais se contentar com determinada coisa, ele vai ver que pode muito mais. E se a gente der essa oportunidade, aí a gente pode discutir quem é que realmente não está aproveitando melhor, mas desde que se tenha, né? Com certeza. Bom, o papo tá bom, mas muito obrigada pela sua participação. Igual eu falei, assim, falar de cultura, falar de arte, trazer, né, para a nossa literalidade do dia a dia, daria mais uns 5 programas para a gente estar falando sobre isso. Fica à disposição. Muito obrigada pela sua participação. Te espero aqui depois para a gente contar de todos esses novos frutos e essas expectativas de 2021 que estamos todos ansiosos. Muito obrigada. Obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta o nosso bate-papo será com o IJF. Fica aí que a gente volta já já.